Olá! Hoje eu vim trazer para vocês a correção do PET 6, semana 2, para o 6º ano. A gente ainda vai falar sobre ângulos nesse PET. Então a gente tem aqui a primeira questão. No mapa, as ruas M e N são perpendiculares. Então a gente tem que lembrar que ruas perpendiculares formam 90 graus entre si. Então aqui nós temos um ângulo de 90 graus. No percurso representado no mapa, há 3 mudanças de direção. Seguindo a ordem desse percurso, os ângulos correspondentes a essas 3 mudanças têm medidas respectivamente. Então vamos lá. A nossa rota começa aqui. Então a primeira mudança de direção é esse ângulo aqui, ó. Então a gente observa que esse ângulo é maior do que o ângulo de 90 graus. Já que um ângulo de 90 graus pegaria mais ou menos aqui. Então é maior do que 90. A segunda mudança de direção é essa aqui, ó. É igual a 90 graus, já que falou que as ruas N e M são perpendiculares. E por fim, a gente tem outra mudança aqui, que ela é menor do que um ângulo de 90 graus. Já que um ângulo de 90 graus seria mais ou menos aqui, ó. Certo? Então, nós temos uma maior, igual e menor. Então, letra A. Na questão número 2, nós temos aqui que a figura mostra a posição inicial de um quadro que Marina pendurou na parede do seu quarto. Insatisfeita com a posição, ela resolve modificá-la, girando o quadro a 190 graus no sentido horário. Se ela vai girar 90 graus no sentido horário, então ela vai mudar aqui de uma posição. Então, por exemplo, vamos pegar esse aqui como exemplo. Ele vai vir parar aqui, certo? Como consequência, esse vem parar aqui, certo? Todos eles pulam uma casa aí para a direita. Então, tá bom. Então, vai ficar algo como... Vamos considerar esses dois aqui sendo escuros e esses dois aqui sendo claros. Então, nessa primeira mudança, vai ficar escuro, escuro, claro e claro, certo? Em seguida, fez um outro giro de 180 graus, agora no sentido anti-horário. Então, se ele vai girar no sentido anti-horário, é como se eles trocassem de posição. Então, o que é escuro vem para o lado de cá e o que é claro vem para o lado de cá. Então, vai ficar algo como escuro, escuro, claro, claro. Isso aí está aqui na letra C, olha. Escuro, escuro, claro e claro. Na questão de número 3, nós temos o seguinte. Na malha quadriculada apresentada a seguir, a medida do lado de cada quadradinho é 1 centímetro. Essa malha é utilizada numa brincadeira de caça ao tesouro. O tesouro fica escondido debaixo de um dos pontos assinalados na malha. Nessa brincadeira, a pessoa retira de dentro do baú uma faixa de papel que contém as instruções sobre o percurso que deve ser feito para encontrar o tesouro. Henrique tirou a seguinte instrução de dentro do baú. Partindo do ponto O, desloque-se 2 centímetros na direção sul. Gire 90 graus e desloque-se mais 3 centímetros na direção leste, sempre em linha reta. Em seguida, gire 90 graus ao norte e desloque-se 1 centímetro. Nesse ponto você encontrará o tesouro. Então, seguindo corretamente as instruções, em que ponto Henrique encontra o baú? Então vamos lá. Ele está partindo daqui, ó. Desloque-se 2 centímetros na direção sul. Então, 2 centímetros. Gire 90 graus e desloque-se mais 3 centímetros ao leste. Então, 2, 3. Em seguida, gire 90 graus na direção norte e desloque 1 centímetro. Nesse ponto você encontrará o tesouro. Então, o tesouro está aqui no ponto Q. Na questão 4, nós temos: a figura mostra uma placa de trânsito e ela indica que logo à frente existe uma bifurcação. Isso é, o motorista do veículo deve adotar uma das 2 direções indicadas. Então, a pessoa está andando aqui, na hora que chega aqui ela decide se vai para a esquerda ou para a direita. Em relação à direção original, a figura a seguir mostra um dos ângulos de mudança de direção.
Então, se não fosse uma bifurcação, a pessoa podia continuar aqui em linha reta. Certo? A mudança de direção indicada nessa figura corresponde a um ângulo. Então, nós temos aqui um ângulo agudo, é um ângulo menor que 90 graus. Menor que 90 graus. Um ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. Um ângulo raso é um ângulo igual a 180 graus. E um ângulo reto é igual a 90 graus. Então, vamos analisar. Esse ângulo aqui, ele é maior, menor, igual a 90 ou igual a 180? Então, se você analisar, um ângulo de 90 graus seria mais ou menos aqui. Então, esse ângulo ele é menor que 90 graus. E por isso, ele é um ângulo agudo. Na questão 5, fala assim. Por telefone, Vilma deu a seguinte orientação para Márcia, que ia de carro até sua casa. Então, partindo da escola, vire à esquerda na primeira rua. Siga 2 quadras, vire à direita. Siga 1 quadra, torne a virar à direita. Siga 1 quadra e vire à esquerda. Minha casa fica no meio dessa quadra. Nesse trajeto, há 4 mudanças de direção. Lembrando que o ângulo de uma mudança de direção é um ângulo formado pela direção de antes e após a mudança. Em quantas dessas mudanças o ângulo correspondente é agudo? Então vamos ver aqui as mudanças de direção. Partindo da escola, certo? Vire à esquerda na primeira rua. Siga 2 quadras, então 2. Vire à direita, então virando aqui à direita. Siga 1 quadra. Torne a virar à direita, certo? Siga 1 quadra e vire à esquerda. Legal. Então, vamos ver aqui. Nós temos essa mudança de direção, essa mudança e essa mudança. Então, aqui, olha, nós temos o ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90 graus. Aqui também nós temos um ângulo obtuso, olha, que é maior do que 90 graus. Aqui nós temos um ângulo agudo, que é menor do que 90 graus. Então, até então, só temos um. E aqui nós temos outro ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90 graus. Então, nós temos um ângulo agudo. Letra A. E por fim, a última questão. Observe o relógio que marca 6 horas em ponto. Então, 6, o ponteiro menor indica para o 6 e o maior indica para o 12. Quando esse relógio marcar 8 horas, o menor ângulo determinado pelos ponteiros medirá. Então, quando ele for marcar 8 horas, esse ponteiro pequeno vai estar aqui, ó. Certo? Então, o que a gente deveria pensar? Olha, o menor ângulo... Deixa eu apagar esse ponteiro das 6 horas para ficar mais fácil a visualização. Então, esse aqui não vai existir mais. Então, o menor ângulo formado é esse ângulo aqui, ó. Como é que a gente faz para saber qual ângulo é esse? Bom, no relógio nós temos 12 marcações, certo? Uma marcação, 2, 3. Então, totalizam 12 marcações. E aqui nós temos um círculo. Um círculo tem no total 360 graus. Como eu tenho 12 marcações, para me descobrir o ângulo de cada uma dessas marcações aqui, ó, basta eu dividir 360 por 12. Que isso aqui nos dá 30 graus. Então, cada marcaçãozinha dessa aqui em rosa, ó, vai ter 30 graus. Olha, aqui nós temos 30 graus, aqui nós temos 30, aqui mais 30, e aí vai. Aqui, olha, do 8 até o 12, nós temos, olha, 1, 2, 3, 4 ângulos, olha, 1, 2, 3, 4. Então, vão ser 4 ângulos iguais a 30 graus. Então, vão ser 4 ângulos iguais a 30 graus, totalizando aí 120 graus, que é o menor ângulo formado ao se completar 8 horas. Letra A. Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like para me incentivar a fazer mais aulas como essa, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro de todas as aulas.